Agora sim, muito bom dia, senhoras milionárias. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do Rica da Família. Gente, eu falo, tem dias que parece que a internet, ela quer te gongar, ela quer fazer com que você não trabalhe direito. Porque eu estou há mais de meia hora aqui com o computador ligado e eu deixei ele para atualizar desde ontem, para ele conseguir hoje trabalhar normalmente. Senhoras. E aí, o que acontece? Com 10 minutos para começar a aula, ele entra em modo de espera, não volta do modo de espera e fica carregando. E nunca mais voltou. No resumo, foi isso. Mas já estamos aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Acredito que esse tipo de coisa é porque a aula de hoje ela é muito boa. Inclusive, é uma das aulas que eu mais gosto de dar, porque é a aula de fundos imobiliários. Vocês vão aprender hoje coisas que, se vocês soubessem há 5, 10 anos atrás, provavelmente, ou vocês já estariam aposentadas ou já estariam para se aposentar, tá? Porque o mercado de fundos imobiliários ele é muito, 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 muito grande, muito, muito, muito bom, tá? Então, vocês vão começar a aprender hoje sobre os famosos fundos imobiliários da Bolsa de Valores. A gente vai entender como eles funcionam, o que são. Hoje nós vamos começar a aprender sobre os fundos de tijolo. Nós vamos ter ali um conteúdo complementar para vocês, que está muito bacana também, que é uma calculadora de fundos imobiliários. A gente vai chegar em tudo isso, tá bom? E vocês estão fazendo aula de fundos imobiliários num momento muito propício para investir nesse tipo de investimento, porque ele está em queda, ou seja, ele está assim, ó, fundo imobiliário, ele está literalmente arrastando a cara no asfalto, coitado. Por causa da economia como um todo. Vocês devem ter visto que na última quarta-feira o Copom elevou a taxa Selic, né? Elevou a taxa de juros. E já existe uma expectativa de que ele vá fazer mais duas novas altas no próximo ano. Essa quarta-feira foi a última reunião do Copom desse ano. Agora a gente tem mais uma daqui 42, 43 dias e temos depois mais uma reunião ali de fevereiro para março. E já está meio que pré-definido, claro que se não mudar nada na economia, né? Então, se mudar, obviamente, isso também acaba mudando. Mas já existe uma expectativa de que a taxa Selic ela vai chegar até 14% até março. Significa isso para você, senhora? Significa que aquelas aplicações lá do Tesouro Direto vão continuar te pagando uma média de 14% ao ano. Tá? Então, ela já estava pagando bem, ela vai continuar pagando bem. O seu CDB de liquidez diária, hoje, está pagando 12,15% quando você faz aquela conversão do CDI para taxa anual. Você vai ver que hoje, pela taxa de juros está 12,25, você está tirando aí 12,15 tranquila. E isso é o que a gente chama de janela de oportunidade. Não sabemos quanto tempo ela vai ficar aberta, mas por tudo que está acontecendo na economia, eu particularmente acho que ela vai ficar aí até meados de janeiro, fevereiro. Então você pode ir investindo aos poucos também, porque isso não vai acabar de uma hora para outra, tá? Mesmo que o Copom decida começar a cortar a taxa de juros, a taxa Selic, isso só vai acontecer se a economia começar a melhorar, dar indícios de melhora, porém o Banco Central ele é muito conservador. O que eu quero dizer com isso? Que pelo aumento da taxa de juros, né, estar sendo agora 1%, né, a cada 45 dias, né, ele aumentou 1% e ele pode vir a aumentar um pouco mais, a gente vai ter essa taxa de juros aí se mantendo por um período de tempo. Então, mesmo que a economia melhore, tá, no próximo ano, pelo menos o primeiro semestre de 2025, nós vamos ver essa taxa de juros bem alta. Isso se não, como eu disse, não acontecer nada, certo? Então, hoje nós vamos falar dos fundos imobiliários porque eles são fortemente impactados pela taxa de juros. Olha só, você achou que a renda fixa ia ficar só lá na renda fixa, a taxa de juros ia ficar só lá na renda fixa, e não, a taxa de juros ela afeta tudo. Inflação, taxa de juros, em outras palavras, que no nosso linguajar de investidores, IPCA, Selic, não vai ficar só lá na renda fixa, ela vai ter um impacto muito grande aqui também na renda variável, e principalmente nos fundos imobiliários. Então, senhora, se você já pensou em ter imóvel para alugar e receber aluguéis, se você já pensou em ter prédios para viver de renda, seu grande momento chegou. E com um valor muito menor, com bem menos dor de cabeça. Então, assim, olha, a Sheila está aqui, não me deixa mentir. Receber rendimento de fundo imobiliário é uma das
Eu acho que eu vou falar que é uma das 8ª maravilhas do mundo, né? Na verdade, a 9ª, né? Porque a 8ª maravilha do mundo, hoje, para mim, são os juros compostos. A 9ª maravilha do mundo, para mim, são os dividendos. Então, assim, a gente já tem as 7 maravilhas do mundo, estou te dando mais 2 aí, senhora. Juros compostos e rentabilidade de fundo imobiliário ou aluguel, como você quiser chamar, tá bom? Então, você vai aprender que com menos de R$10, senhora, você está fazendo aula no momento que tem fundo imobiliário abaixo de R$10. Eu queria ter escutado isso há 10 anos atrás. Você vai escutar aqui hoje. Mas eu não escutei, não tinha ninguém para me ensinar naquela época, tá? Então, assim, você que está assistindo aqui comigo no ao vivo, você que vai assistir no gravado, é o seu momento de brilhar. Agora você vai virar dona de terra, senhora. Você vai falar para as pessoas que você é dona de shopping, você é dona de laje corporativa, sabe? Onde tem os escritórios das empresas. Você é dona de galpão logístico, porque sim, você torna parte de um fundo, você torna parte de um empreendimento imobiliário gigantesco. E vale ressaltar que não somente no Brasil, você também hoje pode comprar fundos imobiliários nos Estados Unidos, tá? Vocês vão ver isso na parte de renda fixa e variável nos Estados Unidos. Porque tudo que a gente está aprendendo aqui na renda fixa e variável brasileira, tem lá na renda fixa e renda variável nos Estados Unidos. O que vai mudar são os nomes. Então, lá nos Estados Unidos, não são fundos imobiliários, são os REITs, ou Real Estate Investment, que na tradução é o quê? Fundo imobiliário. Ah, senhora, então só muda o nome porque é outro país, mas é a mesma coisa. Qual que vai ser a grande diferença? Aqui no nosso querido Brasil, você só pode investir em imóveis no Brasil. Quando a gente fala de fundos imobiliários americanos, porque vai ser o foco aqui do nosso estudo, você vai poder investir no mundo todo. Imagina você poder comprar uma cota, um pedacinho de um fundo de logística que tem prédio no mundo todo. Já imaginou isso, senhora? Às vezes a gente não vai em Taubaté, mas você vai ter um fundo que investe no mundo inteiro. Pois é, você vai aprender isso a partir de hoje, tá bom? Então, tudo que eu falar aqui, você também vai ter lá nos Estados Unidos. A diferença é que o seu aluguel é em doletas, ou seja, você vai receber renda em dólar, tá? Quem disser para mim que é impossível, agora chegou a hora de provar para as pessoas que não, que é possível sim. Então, eu vou começar hoje a entender um pouquinho como que funcionam os fundos imobiliários. Primeiro, estrutura e entender o que são os fundos imobiliários especificamente, e posteriormente nós vamos aprender sobre os fundos de tijolo, tá? Porque vocês vão aprender categorias diferentes aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí eu peço um pouquinho de paciência, porque, como eu disse, a gente está com um pouquinho de problema de internet, então está demorando um pouco mais para carregar as informações, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar de novo. Este daqui, ou é este daqui? Peraí. Este daqui. Aí que ele vai compartilhar. Muito bem. Lembrando que esta aula de hoje tem conteúdo complementar, então quando eu subir para vocês a parte 1 e parte 2, em seguida terá um material complementar, e esse material complementar está incrível, incrível, porque você vai conseguir fazer projeções de vida, senhora. Ai, senhora, você vai conseguir se aposentar antes do INSS. Gente, por isso que eu falo, essa é a minha aula favorita. Então, hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. Então, bem-vindo ao mundo dos aluguéis, tipos de fundos imobiliários, e depois, no intervalo, nós vamos aprender sobre fundos de tijolo. Aí você pode pensar assim, nossa, mas, Bruno, nas últimas aulas, os temas eles eram muito maiores, né? A gente tinha ali uma lista de temas. Calma, senhora. Você segura na cadeira, porque o que não falta é informação para tu ver. É que é tanta coisa que aqui a gente vai ter que fazer um fundo imobiliário por período. Então, hoje a gente vai fazer a introdução a fundos imobiliários, depois, no intervalo, nós vamos fazer fundo de tijolo, com algumas atualizações que houveram agora no mercado, bem recentes, e eu estou falando atualizações agora no mês, inclusive, de dezembro. E na próxima aula a gente vai ver fundo de papel, fundo de fundo, você vai entender aqui o conceito, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de receber aluguéis. Então, quem tem terra não erra. Será? Será que realmente essa frase ainda faz sentido em dias atuais? Quem tem terra não erra? Aqui eu vou abrir um disclaimer, como a gente fala, né, um parênteses, porque existem 2 pontos de vista que eu quero trazer daqui a pouco, tá? Então, não quero tirar o sonho das pessoas da casa própria.
mas prestem atenção no enunciado. Não quero tirar o sonho da casa própria de ninguém, mas eu quero mostrar que existem aplicações financeiras que podem te trazer retorno se o seu foco for renda, tá bom? Então, a gente vai entender que existem dois pontos de vista quando a gente fala de fundos imobiliários. Então, olha só. Você, como eu, já deve ter ouvido essa frase. Eu escutei muito isso da minha avó, eu escutei isso muito dos meus pais também. Quem tem terra não erra, porque terra é findável, ou seja, se tem um lote de terra, dependendo de onde está, ela pode se valorizar muito, é verdade. Mas hoje, para você comprar 1 metro quadrado, né, senhora, você tem que vender um rim bom. Bom ainda, não pode ser nenhum rim meia boca, 50%. Você tem que entregar um rim bom para você comprar um imóvel. Foi essa época que a gente comprava um lote de terra com 10 mil reais. Saudades daquilo que a gente viveu. Então, assim, mas será que realmente quem tem terra não erra? Depende. Hoje, por exemplo, eu vou trazer algumas informações para vocês que dá um pouquinho de medo em quem vai ter aí a ideia de fazer um financiamento imobiliário. Olha só as manchetes que saíram ontem, porque essa informação é de ontem, tá? Essa não é uma informação de muito tempo atrás. Essa informação saiu ontem. Essas manchetes são de ontem. É o fim do financiamento imobiliário? Caixa Econômica está sem dinheiro. Caixa Econômica, a maior financiadora do nosso país. Então, a Caixa Econômica Federal ela é responsável pelo maior número de financiamentos imobiliários no Brasil. Primeiro Caixa Econômica, depois Banco do Brasil. Correlação direta com quem? Governo Federal. Pois é, senhora. Governo Federal. E isso traz aqui alguns alertas para a gente já vai entrar nisso. Caixa puxa a fila e crédito para comprar imóvel fica cada vez mais difícil para a classe média. Imagina a classe baixa. Na época eu tenho classe alta, média e baixa. Se tá difícil para a classe média, imagina para a classe baixa. Saques da poupança forçam a Caixa a reduzir financiamento imobiliário. Entenda a crise. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Primeira coisa, um dos motivos que faz a Caixa Econômica Federal ser a maior financiadora do nosso país é porque o brasileiro tem como histórico guardar muito dinheiro na poupança. Já falamos muito sobre isso, né? Poupança bate recordes ano após ano. Por mais que existem aplicações bem melhores, a gente já falou disso aqui também. Só que o que acontece? A Caixa pega o dinheiro que está na poupança para liberar para as construtoras, financiadoras, imobiliárias, e você consiga dar entrada num crédito para financiar o seu imóvel, né? Comprar o seu imóvel próprio, e com isso ela usa o dinheiro que ela tem na poupança para pagar quem está te vendendo. Então, eu, Bruno, quero comprar a minha casa e quero comprar da Dona Maria. Eu gosto muito da minha casa, vivo muito bem aqui, e eu vou até a Caixa Econômica tentar simular um financiamento. Quando eu chego lá, a Caixa Econômica aprova o meu financiamento, porque eu tenho todos os critérios de avaliação para que ela me empreste o dinheiro. Esse dinheiro não vem para minha mão. A Caixa, junto com a minha imobiliária, vão fazer toda essa parte de transação. A Dona Maria vai receber diretamente o valor de 100% do imóvel que ela está vendendo para mim. Quem vai ficar pagando financiamento para a Caixa sou eu. Só que para a Caixa conseguir pegar dinheiro dela e pagar diretamente a Dona Maria, né, pagar o valor para ela à vista, ela tem que ter reserva. E a reserva da Caixa Econômica vem parte da poupança. Só que o brasileiro começou a resgatar poupança esse ano, ano passado, primeiro para pagar dívidas, porque o brasileiro está muito endividado, porque a taxa de juros está muito alta, porque a inflação está muito alta. Então, a Caixa Econômica está tendo menos dinheiro para emprestar. Então, ela está sendo mais criteriosa para emprestar dinheiro para as pessoas, né? Para fazer financiamentos. E quando você consegue fazer um financiamento aqui, infelizmente, às vezes você vai pagar o dobro do valor do imóvel. Então, se eu estou pegando 350 mil reais emprestado com a Caixa Econômica para fazer um financiamento, ela, por causa dos juros, ela vai me cobrar o dobro do valor, ou seja, 700 mil. Eu vou pagar 350 do meu imóvel mais 350 mil relacionado aos juros desta dívida. E aí entra a Selic mais uma vez. Selic é a taxa básica de juros. Já falamos, assim, várias vezes sobre isso. O que vai acontecer? Selic alta, o seu financiamento fica mais caro. Agora, imagina comigo o seguinte. Você foi aprovada para fazer o seu financiamento imobiliário. A Caixa te emprestou o dinheiro, né? Na verdade, pagou ali para a dona do seu imóvel. Agora você vai pagar esse financiamento aí por 30 anos, tá?
que acontece? Ela vai te passar um valor de parcela mensal. Digamos que R$ 2.000, tá? E aí ela te emprestou 360 mil. Então você faz 360 mil dividido por R$ 2.000 de mensalidade, está falando 180 meses, tá? Ou seja, mais ou menos 15 anos. Só que dentro da parcela do financiamento existe o valor da parcela mais os juros. O valor da parcela que você paga é o que a gente chama de amortização. Amortização é quanto você está pagando de fato daquela dívida. Então, em momentos em que a taxa de juros está baixa, você vai ter R$ 2.000 de parcela para pagar, e esses R$ 2.000 estão pagando 1.800 do valor do seu imóvel, mais 200 de juros. Quando a taxa de juros começa a aumentar, você continua pagando R$ 2.000. Só que agora você está amortizando, pagando de fato 1.500 e 500 você está pagando de juros. Se você tem um aumento, mais uma vez, na taxa de juros, você continua pagando 2.000, só que agora você está amortizando R$ 1.200 e está pagando 800 de juros. Aí passa mais um período, a taxa de juros sobe mais um pouco. Agora você está pagando desses R$ 2.000, 1.000 da sua dívida e 1.000 de juros. Selic subiu mais ainda. Agora você está pagando 800 da sua dívida e 1.200 de juros. Então, entenda o seguinte. Quando a taxa de juros aumenta, você amortiza, você paga menos da sua dívida e o maior volume vai para pagar juros, porque geralmente um financiamento imobiliário, ele é atrelado à taxa de juros da economia. É aquilo que eu falei lá no começo do curso para vocês. Taxa de juros é boa para quem investe na renda fixa. Para quem deve, ou seja, para quem faz financiamento, é terrível. Então, assim, você paga 2 vezes o seu imóvel. É por isso que demora 30 anos. Porque vamos pensar o seguinte: no momento com a taxa de juros baixa, se você fez um financiamento de 360 mil, paga R$ 2.000 por mês, você vai levar 180 meses ou 1 ano, ou 15 anos mais ou menos. Se essa taxa de juros aumenta e agora você está pagando mais juros do que pagando a sua dívida de fato, significa que agora você vai demorar muito mais tempo para pagar o seu financiamento. Então, o que era 15 anos vai para 17, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 35. Já existem financiamentos de quase 40 anos. E aí, o que acontece? Isso fica muito mais alto porque você está tendo um aumento da taxa de juros. Então, taxa de juros alta nunca é bom. Ah, mas aí os investimentos da renda fixa caem. Óbvio, a gente quer mais é que eles caiam mesmo de retorno. Por quê? Significa que toda a economia melhorou. Vamos pensar o seguinte: quando você compra o Tesouro Direto, que você está ganhando uma boa taxa, na verdade você está ganhando uma boa taxa de um lado, mas toda a sua vida econômica do outro está ficando mais cara. Então, antes você tinha um rendimento mais baixo, porém você tinha uma vida financeira muito melhor. E isso até permitia que você investisse um pouco mais. E aí o que acontece? Você vai ter um aumento na rentabilidade das suas aplicações, mas você também tem um aumento nos juros das suas dívidas. Então, imagina aquela pessoa que faz investimentos e tem um financiamento imobiliário. Ela vai ganhar muito mais com os investimentos dela, mas os juros da dívida dela também está aumentando. E nunca, nunca, e eu quero que alguém me prove o contrário, porque até hoje, estudando investimentos há 12 anos, estudando vários economistas diferentes, escutando de vários economistas, a gente nunca encontrou um momento em que a rentabilidade de uma aplicação financeira foi maior do que um juros de dívida. É sempre o contrário. Os juros das dívidas são sempre mais caras do que a rentabilidade de uma aplicação. Por isso que a gente fala, entre investir e pagar uma dívida, se a dívida tiver juros, pague a dívida. Porque a rentabilidade de uma aplicação não vai ser o suficiente para pagar os juros de uma dívida. No financiamento imobiliário, infelizmente, acontece isso. Então, além da Caixa estar com esse problema de poder financiar imóveis, ela está fazendo um pente fino muito maior. Então, o sonho da casa própria vai ficando, infelizmente, muito mais distante. Tá? Para quem tem, como eu disse, o sonho da casa própria. Então, olha só. Tradicionalmente, no Brasil, o aluguel é mais comum em áreas de alto rendimento.
Então, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, são regiões que tradicionalmente apresentam uma proporção maior da população rescindindo em domicílios alugados. Mas a gente aponta um aumento, nesse caso, dos aluguéis, em relação a 2010, em todas as regiões do país. Em 1980, 19,9% da população morava de aluguel. Essa porcentagem caiu para 14,1% em 1991 e 12,3% em 2000. Em 2010, houve um aumento para 16,4% de pessoas morando de aluguel, e em 2022 a tendência se manteve alcançando 20,9%. Tá? Segundo o estudo, os aluguéis são também a opção da população mais jovem. A participação dos domicílios alugados demonstra crescimento expressivo na passagem da faixa de 15 a 19 anos para a faixa de 20 a 24 anos, atingindo maior participação para as pessoas de 25 a 29 anos. 30,3% dessa faixa etária estão em moradias alugadas. Você acha mesmo que uma pessoa ela está optando por alugar um imóvel porque ela gosta de morar de aluguel? Óbvio que não. A pessoa está morando de aluguel, muitas vezes, porque ela não consegue comprar um imóvel próprio, principalmente quem é mais jovem. Eu tenho alunos hoje, na casa de 50, 60 anos, que não conseguiram comprar a casa própria. E aí, a gente tem alguns pontos de vista que eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Então, olha só. Você financia ou compra um imóvel de 300 mil reais após um período de tempo, decide por alugar o mesmo. Em média, dependendo da região, um imóvel deste valor pode ser alugado entre R$ 1.500 até R$ 2.500, mas dificilmente alcançará R$ 3.000. Agora, imagine que este valor pode ou não ter tributação mensal de imposto de renda. Então, olha só. Aqui eu quero entrar em dois pontos com vocês. Quando eu falo de investimento financeiro, eu estou falando de colocar o meu dinheiro em algo durante um período de tempo que vai me trazer um retorno muito maior. Do ponto de vista de investimento, casa própria não é investimento. Por que que não é, Bruno? Porque você tem depreciação, você tem lugar, ou seja, onde está este imóvel, você tem problemas daquela região, você tem algumas questões ali de se você for alugar o próprio aluguel, o próprio inquilino, a imobiliária, a gente vai ter várias coisas aqui para olhar. Só que se eu estou falando do ponto de vista do sonho de ter a casa própria, aí a história é um pouco diferente. Porque eu, como educador financeiro, tenho dois pontos de vista. Se você quer o sonho da casa própria, para você conseguir ter um lugar ali para ter as suas raízes, a sua história com a sua família, toda aquela coisa de comercial de margarina, vá atrás da casa própria. Faça o seu financiamento, pague por 30 anos, 35, 40. Ah, mas eu vi que fulano de tal falou lá na internet que fazer um financiamento de 40 anos não é legal. É o teu sonho. Se é o teu sonho, ninguém tem nada a ver com isso. Você vai pagar por 40, 50 anos, você vai passar em forma de herança a dívida para os outros. É um problema seu. É o teu sonho. Do ponto de vista de investimento, não é investimento, tá? Porque depende de outras variáveis. Você consegue um retorno muito bom? A região está se valorizando? Você vai alugar? Você vai viver lá? O que você vai fazer? Mas, do ponto de vista de sonho, não tem muito o que a gente falar. Existe o planejamento estratégico para você ter imóvel. Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel hoje, vai fazer um financiamento, ele foi aprovado, saiba que você vai pagar um valor de financiamento altíssimo, você vai pagar o dobro do imóvel, mas se para isso você vai conseguir trabalhar mais, você vai conseguir fazer mais dinheiro, porque é o seu sonho de vida, se é onde você quer criar raiz com a sua família, criar histórias com a sua família, minha filha, só vai, se joga. A questão é, melhore sua vida financeira para que um sonho não se torne pesadelo. Porque às vezes a pessoa quer fazer um financiamento de R$ 2.000 por mês e ela não consegue manter a parcela, o que era um sonho se torna um pesadelo. Tá? Do ponto de investimento, não é investimento, por algumas variáveis bem lógicas. Retorno, liquidez, eu não consigo vender só a janela da casa se eu precisar de dinheiro agora. Tá? Não tem como eu vender só essa parede, não tem como eu vender só esse teto. Logo, se eu desejar vender este imóvel, talvez não seja de uma hora para outra que eu vou vender. Se eu estiver passando por algum problema financeiro, problema de saúde, que eu precise fazer dinheiro rápido, você vai ter que queimar esse imóvel por um valor muito abaixo do mercado. Então, tudo depende muito, né?
Vou dar um exemplo aqui. Na nossa cidade tem um imóvel avaliado em R$500 mil, ficou durante 10 anos para ser vendido, não foi vendido. A dona teve um problema de saúde muito sério e ela vendeu o imóvel por 180. Ou seja, ela perdeu R$220 mil ali do valor do imóvel dela, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Na verdade, ela perdeu ali 320 mil, né? Porque o imóvel valia 500 mil e ela vendeu por 180. Então, a gente está falando ali de uma diferença de 320 mil. Então, olha só, não tinha o que fazer. Ela precisava do dinheiro, porque ela estava fazendo... Então, imagina você pagar um empreendimento durante tantos anos, saber que foi o suor ali que você teve, que o esforço que você colocou durante anos, que hoje vale 500 mil, mas você vai ter que queimar ele por 180 mil. Então, assim, isso também tem que ser levado em consideração, tá? Mas, digamos que o seu objetivo não é a casa própria para morar, não é um sonho, é para renda. Você quer viver de aluguel. Aí você comprou esse imóvel por R$300 mil. Dificilmente você vai conseguir R$3 mil, ou seja, 1% sobre o valor ali do patrimônio mensal. Tá? Você vai conseguir 1.500, 2.500, e aí a gente entra na parte da tributação. Isso pode ter imposto. Então, vamos pensar o seguinte. Hoje nós temos uma tabela de imposto de renda mensal para aluguéis, que é diferente da tabela de imposto de renda de investimentos. Então, se você tem um aluguel, por exemplo, de até R$2.112 hoje, ele é isento de pagar imposto de renda. Agora, se você já tem um aluguel de 2.112 a 2.800 e pouquinho, você vai pagar 7,5% de aluguel, de imposto por mês. Se esse aluguel varia de 2.800 a 3.700, você já vai pagar 15% sobre o valor do aluguel mensal. Se você tem um aluguel de 3.750 a 4.664, você já vai ter 22,5%. E acima de 4.664, você paga 27,5% todo mês. Estou falando aqui para você, senhora, que no ano, se você tem um aluguel aqui na casa dos 4,5 para cima, você vai ter mais ou menos 300% de imposto no ano com o imóvel. Tem noção do que é isso? 300% de aluguel. Aliás, 300% não, desculpa. Você vai ter uma média de pagamento de 300% de imposto no ano sobre o imóvel. É teu. Você comprou. Além de você ter pago os juros quando você comprou e você parcelou lá e fez o financiamento, agora, se você tiver um aluguel através dele, você ainda tem que pagar imposto sobre algo que você já pagou. Se você não fica indignada, senhora, é porque você está rica. Porque eu olho para isso e falo assim, gente, que absurdo. Mas é essa a realidade. Você vai ter um pagamento aí de imposto sobre o valor mensal. Aí vamos pensar na seguinte situação. Mas não é só isso. Ainda temos uma média de 10% de comissão para as imobiliárias. Ou seja, você não vai fazer essa tratativa diretamente com o inquilino. Você vai contratar uma imobiliária para fazer, porque a imobiliária vai fazer isso de uma forma muito melhor. Então, vamos pensar o seguinte. Você tem um imóvel de 300 mil, você vai alugar ele por 2.500 e vai ficar assim. Entra 2.500 para você no mês, você vai ter uma média de R$250 de comissão da contabilidade, né, que é os 10%, menos 158,40, que é o imposto de renda sobre o valor do aluguel, seguindo aquela tabela anterior. Então, no fim do dia, você vai receber líquido R$2.062,50. Então, imagina que aqui, pouco mais de R$430 foram somente para pagar imposto e imobiliária, tá? E aqui, eu não estou falando, eu estou falando só de pagamento de imposto, tá? Pagamento de imposto e comissão da imobiliária. E isso é o que o mercado está praticando hoje. Tem imobiliária que cobra 15, 16, 17, depende muito. Temos a questão de se esse imóvel ele está numa rua, num bairro, ou você está dentro de um condomínio, porque também temos condomínio, tá? Então, assim, vai variar outras coisas aqui também. Então, olha só. Pontos negativos de comprar um imóvel e alugar. Descontos, como a gente viu ali, mais de R$400 de desconto. Depreciação do imóvel se não houver manutenções. Houve um vídeo recentemente que viralizou na internet de um casal que tinha um imóvel, alugou, eles ficaram 2 anos sem ir até o imóvel, e todas as reformas e melhorias tinham que ser feitas por parte do inquilino, isso estava em contrato. Quando eles chegaram no imóvel, que era uma espécie de chácara, eles recebiam, acho que uma média de R$10 mil de aluguel, era alguma coisa assim.
Eles colocaram ar-condicionado, eles colocaram grade nas janelas, enfim, a chácara era linda. Os inquilinos, quando foram embora, eles depredaram todo o imóvel. Eles levaram pia. Vocês têm noção do que é uma pessoa levar a pia da casa embora? Pois é, levaram a pia da casa embora. Tá? E não era uma pia que os inquilinos colocaram, não, era pia que eles colocaram. Levaram ar-condicionado, arrancaram algumas grades, até parte da instalação elétrica que ficava na parte do sótão, eles levaram. Então, eles depredaram o imóvel. A parte da soleira das portas, todas quebradas. Maçaneta de porta quebrada, vidro quebrado, encanamento com problema, registro que estava quebrado, enfim, acabaram com o imóvel. Tá? Então, infelizmente, você também tem essa questão de problemas com o inquilino. Por exemplo, nós aqui moramos de aluguel, mas todas as melhorias que nós fazemos no imóvel, nós temos abatimento no valor do nosso aluguel, porque nós negociamos com a imobiliária e com a proprietária do imóvel. Então, a gente não faz uma pintura aqui em casa sem comunicar primeiro para a imobiliária e mostrar para eles ali com notinha, o valor. Por exemplo, nós vamos pintar a nossa casa agora para o final do ano. Eu estou aqui com a notinha de tudo que a gente comprou, de material, porque eu preciso repassar para a imobiliária, porque eu quero o abatimento no valor do meu aluguel. Então, assim, existem comunicações e comunicações com a imobiliária. Nós temos uma boa comunicação com a nossa imobiliária. Sempre pagamos aluguel adiantado, nunca atrasamos, sempre fizemos acordo ali para fazer as melhorias que eram necessárias, elétrica, hidráulica e outras coisas. Mas nem todo inquilino vai fazer isso. Na verdade, a maior parte dos inquilinos não vai fazer isso. Tá? Então, infelizmente, você tem ali o seu imóvel depreciando. Localidade do imóvel, se fica numa região próxima a escolas, ponto de ônibus, hospital, mercados, banco, se fica mais afastado do centro, tá? Se existe um projeto de expansão imobiliária na sua região que faz com que seu imóvel se desvalorize ou valorize. Por exemplo, aqui na cidade, nós estamos tendo ali alguns complexos, né, alguns prédios sendo erguidos, algumas torres de prédios sendo erguidas, e alguns imóveis passaram a valer muito mais. Por quê? Eles querem comprar o terreno. Então, eu, dono do imóvel, vou colocar o valor que eu quiser. Em alguns casos, funciona, você vende por um valor muito mais alto. Em outros casos, não. Por exemplo, no centro comercial aqui da nossa cidade, foram construídos vários empreendimentos comerciais, várias coisas. Tem uma casa específica no centrinho, que ela, se você olhar, você não dá nada por ela, mas o terreno está sendo avaliado em 3 milhões. E essa casa está lá, ó, e vai ficar lá por uns bons anos. Quem vai comprar esta casa, este terreno, na verdade, é quem for construir um empreendimento comercial ali de torre, de alguma coisa assim, porque não é todo mundo ter 3 milhões de reais para dar numa casa, né? Então, querendo ou não, não é o imóvel, é o terreno. E o terreno está bem avaliado, porque ele é no centro, do lado de vários pontos comerciais, é uma ótima localidade. Então, assim, tudo depende. Pode ser que você ganhe muito, ou pode ser que você perca muito, dependendo da localidade. Não existe diversificação. Comprou um imóvel, é um imóvel. Ponto. A não ser que você vá comprando outros imóveis, é aquilo. É 300 mil reais, é aquele patrimônio, é aquele imóvel. Se o lugar crescer ou não, é aquele imóvel, você não tem diversificação. Então, se você não tiver inquilino, você fica com o que a gente chama de vacância física. Então, você vai escutar aqui, vacância física e vacância financeira. Vacância física é quando não tem inquilino alugando. E vacância financeira é quando você até tem um inquilino, mas ele não está pagando aluguel. Então, assim, na pandemia aconteceu muito isso, né? Muita vacância física, ou seja, muito prédio vazio, ninguém conseguia alugar. Vacância financeira, muitos prédios alugados, porém os inquilinos fizeram acordos para não pagar por causa da pandemia. Então, assim, você corre o risco também de ter somente um imóvel, não conseguir alugar, ficar com aquele imóvel depreciando, né, perdendo valor, tem que ficar fazendo reforma, e às vezes isso vai evoluir o patrimônio, ou seja, aumentar o valor que você investiu numa quantia muito pequena. Então, às vezes tem um imóvel de 300 mil e você troca todas as janelas, cimenta quintal, cobre garagem. Quando você vai ver, o imóvel se valorizou, tipo, 10 mil reais, foi para 310. Mas aí tem um vizinho que constrói um imóvel ali, que já faz toda a estrutura mais bonitinha, está vendendo por 470. Então, assim, é a mesma estrutura que o seu,
só que ele está vendendo por 470, desculpa, 470 não, ele está fazendo o contrário, está vendendo por 270. Então, assim, às vezes ele faz toda uma estrutura, está vendendo mais barato que o seu. Se a pessoa estiver avaliando entre comprar o seu imóvel, alugar o seu imóvel e alugar o do vizinho, isso também vai impactar na hora do aluguel, tá? E pouca liquidez, difícil de vender. Não sei vocês, mas eu não vejo pessoas colocando uma casa para vender hoje e amanhã ela já conseguiu vender. Por quê? Depende muito de quanto ela está vendendo. Foi o caso que eu falei para vocês aqui da pessoa na nossa cidade. Tinha um imóvel de 500 mil, vendeu por 180 porque estava doente. Então, você tem uma liquidez baixíssima ou não tem liquidez nesse caso. Porque aqui a gente está olhando no ponto de vista de investimento. Os investimentos têm que trazer todo o oposto disso para ser mais vantajoso. Tá? É claro que depois de um tempo, quando você já tem um patrimônio elevado, é bacana você também ter imóveis, né? Imóveis físicos. Você vai lá, compra, desenvolve para alugar. São outras fontes de renda, mas essa não é a realidade de 90% da população brasileira. Então, você não tem ali pessoas com dinheiro, cash, caixa, que vai lá e consegue comprar um imóvel todo santo dia. Ou imóveis bem localizados, ou em localizações mais afastadas, um pouco mais baratos, sendo vendidos. A gente tem uma escassez de dinheiro hoje na mão da população de baixa e média renda muito alta. Então, você vê assim, tem pouco dinheiro na mão dessas pessoas. Ninguém vai comprar um imóvel agora. Tá? Então, você tem que pensar nisso também quando seu foco é comprar um imóvel para alugar. Como eu disse, se for um sonho é outra história. Mas se é pensando em renda, aqui você já tem todos esses contras, né? Então, olha só. Pensando em todos esses pontos, é possível ter imóveis sem ter todas essas preocupações? Sim. Então, eu lhe apresento os fundos imobiliários e como eles funcionam. Veja que eu montei um esqueminha aqui para você entender. Nesse primeiro ladinho aqui esquerdo, você tem os investidores. Esses investidores adquirem cotas através de códigos. De onde são essas cotas? Dos fundos imobiliários. Quem é o fundo imobiliário? Vamos lá, que isso daqui é algo que é muito importante vocês entenderem. Lembra quando nós estudamos na renda fixa os fundos de investimento de renda fixa, onde existe um administrador? Esse administrador pega um conjunto de investimentos, coloca numa cesta e te vende as cotas. Aí você vai comprar uma cota de um fundo de renda fixa de R$ 100. Lembra disso? Isso são os fundos, mas não existe só fundo de renda fixa. Existe fundo imobiliário também. A ideia do fundo imobiliário é a seguinte: um grupo de investidores compram cotas de um fundo. Um fundo é uma empresa que gerencia, administra, compra e vende imóveis. Só que eles não têm patrimônio, ou seja, eles não têm dinheiro. Então, o que eles fazem? Eles vendem cotas desses fundos na bolsa de valores. Eu e vocês vamos até a bolsa com os códigos dos fundos e compramos essa cota. Quando a gente compra essa cota, o dinheiro vai para o caixa do fundo. E aí o fundo vai adquirir ativos, ou seja, imóveis, tá? Então, até então o fundo não tinha dinheiro, nós investimos no fundo, o fundo pegou esse dinheiro e comprou imóveis dos mais variados tipos que vocês imaginarem. Esses imóveis são alugados, tá? Que são os ativos ou propriedades. Estes imóveis alugados pagam aluguéis, o aluguel entra para o fundo e o fundo distribui este aluguel entre nós, os investidores, tá? Que é o que a gente chama de distribuição de dividendo. Então, recapitulando, nós pegamos nossos dinheiros, vamos até a bolsa, compramos cotas desse fundo, o fundo pega o nosso dinheiro, compra imóveis, os imóveis são alugados, os inquilinos pagam aluguéis para o fundo distribui esses aluguéis em forma de renda mensal. Ou seja, todos os meses você vai receber aluguéis. Qual é a grande questão, o grande barato por trás dos fundos imobiliários? Porque, peraí,
eu vou investir com outras pessoas. Quais são as vantagens disso? E aí agora vocês vão entender porque eu digo que é a minha aplicação favorita na vida toda. E eu espero que não mude. Você está investindo não em imóveis residenciais, tá? Casa para alugar para outra pessoa. Você está investindo em grandes empreendimentos do setor imobiliário, como, por exemplo, galpões logísticos diversos, shopping centers, lajes corporativas, que é onde fica o escritório das grandes empresas, prédios de varejo, então as lojas que você vê quando você sai na rua. Então, o fundo imobiliário, ele não compra empreendimentos para pessoa física, né? Ele compra empreendimentos gigantescos. E aí que está o grande diferencial dos fundos imobiliários. Você está diversificando o seu patrimônio em diversos segmentos diferentes. Então, você pode comprar shopping, você pode comprar laje corporativa, você pode comprar galpão logístico com menos de R$ 100. Hoje você compra esses tipos de fundos com menos de R$ 10, porque a bolsa está em queda. Tá? E você recebe aluguel todo mês. Vocês devem ter visto que ontem eu mandei um print para vocês lá no grupo. Aquele print é rendimento, é aluguel de fundo imobiliário que cai todo mês na minha conta. Ontem a torneira começou a abrir. Como assim, Bruno, a torneira começou a abrir? A gente tem essa gíria no mercado financeiro, que é a torneirinha, né? O fundo imobiliário, ou os seus investimentos pagando renda todos os meses. Só que tem datas para pagamento. Então, começa geralmente no 10º dia útil do mês, alguns pagam no 10º dia, alguns pagam no 20º dia. Então, a torneirinha dos meus fundos imobiliários começaram a pagar ontem, mas vai até o dia 30. Porque eu tenho fundo imobiliário que paga no 10º dia útil, no 20º dia útil, no 25º dia útil. Eu tenho fundo que paga no último dia útil do mês. Então, eu tenho vários fundos imobiliários me pagando renda todos os meses. Tá? Então, eu tenho fundo de shopping, fundo de galpão logístico. Você já deve ter entrado em um fundo que tem imóveis do setor imobiliário e não sabia. Por exemplo, quem é da região de São Paulo, por exemplo, já deve ter ido no shopping Vila Lobos, já deve ter ido no shopping de Tapsirica, no shopping Tabuão, no shopping Eldorado, no shopping Bela Vista e vários outros shoppings aqui no Brasil, em São Paulo, especificamente. Todos esses shoppings fazem parte de fundos imobiliários. Então, quando você vai lá no shopping de Tapsirica, no shopping Tabuão, no shopping Eldorado, no Plaza Sul, não importa qual é o shopping, você está pisando em empreendimento do setor imobiliário que faz parte da Bolsa de Valores. Então, quando você vê as lojas abarrotadas de pessoas, todas as lojas ocupadas, os fundos se deliciam com isso. Por quê? Porque vai pagar muita renda todo mês. E nós, investidores, vamos receber esta renda. Então, quando a gente fala que sim, é possível receber aluguéis através da Bolsa de Valores, é isso. E eu não sei vocês, eu adoro ver dinheiro caindo na minha conta sem eu ter trabalhado por ele. Então, assim, sou uma pessoa cara. Quanto mais dinheiro cai na minha conta, melhor. E os fundos imobiliários, eles te ajudam com isso. Então, parênteses aqui para quem não quer empreender, não quer ter um negócio próprio, mas quer receber renda mensal. Fundos imobiliários e ações que nós vamos aprender mais para frente. Você faz parte de negócios, de fundos, e você não precisa ter um negócio próprio. Mas, de certa forma, você está empreendendo porque você vai ter que sentar, estudar sobre isso, para que você receba cada vez mais. E este é um dos nossos pontos de vista. Você quer receber cada vez mais, ao ponto de receber o suficiente para não precisar mais trabalhar por dinheiro, mas trabalhar por opção. Ah, eu quero, porque eu tenho uma missão de vida com o que eu faço. É diferente de você ter que trabalhar porque você precisa pagar conta. Então, fundo imobiliário é o tipo de investimento que vai te pagar aluguel todo santo mês. Pode diminuir o valor do aluguel, porque pode ter vários motivos por trás disso, mas ele vai te pagar todo mês. Exceção de coisas específicas, como nós tivemos ali na crise do coronavírus, né? Que teve decreto, shopping center fechou, e infelizmente
a renda acabou diminuindo, não deixou de pagar. Sabe por quê? E por que nós estamos começando com fundos imobiliários e não com ações? Se você for fazer um curso por fora da Equilibrice, você vai ver que quando você vai estudar sobre bolsa de valores, o principal investimento que te ensinam é ações. Só que ações você está investindo em empresas e empresas são mais voláteis, ou seja, sofrem oscilações assim muito rápido. Fundo imobiliário, minha senhora, é diferente. Por quê? Não sei você, eu moro de aluguel. Se der uma crise financeira no país, infelizmente, não dá para pegar minhas coisinhas, o meu marido botar embaixo do braço com mais 6 gatos e um cachorro e ir para a calçada. Não tem como. Eu vou ter que negociar com o meu imobiliário, porque eu tenho uma coisa chamada contrato. Se eu quebrar o contrato, eu pago multa. Então, assim, não tem como eu olhar para minha família e falar assim, gente, vamos ficar lá na rua porque não dá para pagar o imóvel. Eu vou entrar em algum acordo. E eu não vou ser a exceção. Todos nós que temos casa de aluguel ou os grandes empreendimentos imobiliários não podem sair da estrutura de uma hora para outra. Então, mesmo durante um período de crise, como foi o período do Covid, que foi mais sério pelo qual nós passamos nos últimos anos, ninguém saiu dos imóveis. O que foi feito foi postergaram o pagamento dos aluguéis, né? Renegociaram. Ah, você está pagando aluguel de 2 mil, a gente vai pagar 1.000 porque eu sei que você está trabalhando menos. Mas depois, os inquilinos voltaram a pagar, foram reajustando os aluguéis e voltaram a pagar. Então, olha só, é certeza que você vai pagar, vai receber, na verdade, aluguéis todos os meses. E o que a Amanda colocou aqui, que dá vontade de investir mesmo com pouco dinheiro, eu vou mostrar para vocês que isso aqui já não é mais desculpa, tá? Não tem como você falar assim para mim, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Gente, não tem como, não tem como, tá? Então é muito mais aqui o querer e o fazer os investimentos do que realmente falar que não tem dinheiro. E eu vou mostrar por quê. Eu não vou só falar, eu vou mostrar, tá bom? Então olha só. Hoje na Bolsa de Valores nós temos 5 tipos específicos de fundos imobiliários. Fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos de agro, que é o bebê dos fundos imobiliários, é muito novinho, está chegando agora na Bolsa de Valores, e fundos de desenvolvimento. Vamos entender como funciona cada um deles. Então, olha só. Fundos de tijolo. São fundos que possuem em sua estratégia a compra de imóvel físico de diversos segmentos, como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, prédios comerciais do varejo, hotéis, faculdades, escolas e tudo aquilo que é estrutura física e pode ser alugado. É o tipo mais comum na Bolsa de Valores por ser simples de entender. Ou seja, assim como você aluga um imóvel e recebe aluguel, aqui o fundo e o gestor alugam os imóveis para bons inquilinos que pagam aluguéis regularmente. E 95% da arrecadação é distribuída mensalmente aos cotistas. Ou seja, de 100% do que um fundo recebe de aluguel, 5% ele fica para pagar as contas dele, afinal de contas é uma administradora, uma administração especializada, que tem seus colaboradores, e os outros 95%, senhora, vem para o nosso bolso. Olha que delícia. Você vai lá no shopping comprar suas brusinhas, aí você acha que você está queimando seu dinheiro. Mas se você tiver cotas daquele shopping, por exemplo, de certa forma, parte desse dinheiro está retornando para você. Estou falando para você queimar o seu dinheiro em brusinha? Não. Mas é para você entender que você faz a economia girar. E aí, com isso, os fundos imobiliários recebem e nos pagam mais rendimento. Então, a economia gira como um todo. Então, o fundo de tijolo ele tem o papel de comprar imóvel físico. Hoje está cada dia é muito errado, né? Mas hoje está cada vez mais difícil uma empresa comprar um prédio. Ela prefere alugar. Porque se eu crescer, eu vou para um lugar maior. Se eu crescer de novo, eu vou para outro lugar maior. Se eu reduzir, eu vou para um lugar menor. Se eu reduzir mais um pouquinho, eu vou para um lugar menor. Quando eu tenho um prédio comprado, a minha operação, a minha empresa, ela vai ter que caber dentro daquela estrutura, crescendo ou diminuindo. Eu vou ter que ficar naquela estrutura. Então, as empresas desistiram de ter imóveis próprios. Elas preferem 1000 vezes alugar. Empresas do setor de tecnologia e vários outros, elas têm os coworkings, né? Prédios onde você vai lá, aluga a sala comercial, coloca a sua estrutura, seus colaboradores para trabalhar. A empresa cresceu, você sai de lá e vai para outro, saiu de lá, vai para outro e por aí vai.
porque você não tem mais esse custo de manutenção, de reforma, de tudo isso. Então, assim, é um ótimo negócio. E a gente está falando aqui de imóvel físico, tá? Fundo de papel. Estes, por sua vez, compram dívidas do setor imobiliário através de bancos. Utilizam aplicações como LCIs, CRIs e LHs para construir um portfólio robusto de recebimento de juros mensais, tá? Então, aqui tem uma explicação para isso. Lembra-se da LCI que aprendemos anteriormente? Lembra lá da LCI da renda fixa, letra de crédito imobiliário? Pois é. Os fundos de papéis compram exatamente essas aplicações. E diferente da pessoa física, que possui pouco poder aquisitivo, ou seja, tem pouco dinheiro, e conhecimento em compra desses investimentos, e em alguns casos não consegue realizar as compras por não ser um investidor qualificado. Então, lembra que quando a gente estudou sobre a LCI, eu mostrei para vocês que tem LCI de vários valores diferentes, porém, tem algumas que, mesmo que você tenha um dinheiro, você pode não ser considerada uma investidora qualificada, porque você não tem 1 milhão em patrimônio. Então, você não vai poder comprar mesmo que você tenha um valor ali na sua conta. Os fundos de papel recebem este nome porque eles vão lá no banco e conseguem comprar tudo aquilo que eu e você não conseguimos comprar. Porque ele é o investidor qualificado. Ele pode comprar estas dívidas. Tem um outro fator que é muito importante. Vocês viram na parte de renda fixa que toda aplicação de renda fixa tem vencimento. E geralmente você só vai receber o que rendeu no vencimento. O fundo de papel, ele consegue construir uma estratégia que todo mês, essas LCIs pagam juros para o fundo. E esse juros é pago para a gente em forma de aluguel. Então, todas as vezes que você vê uma LCI lá na renda fixa, repense se você vai comprar. Por quê? Você tem os fundos de papel na Bolsa de Valores comprando não uma LCI, mas várias. Tem fundos de papel que tem 50, 60, 70, 100 LCIs dentro do portfólio dela, dentro da carteira de investimento dele. Por quê? Ele tem muito dinheiro, então ele pode comprar de tudo que você imaginar, tá? E só para você entender aqui, o que é LCI, CRI e LH? LCI foi o que nós aprendemos nas aulas de renda fixa, letra de crédito imobiliário, você empresta dinheiro para o setor imobiliário através do banco. O fundo de papel, neste caso, ele está indo lá no banco, está comprando essas LCIs também, só que ele está comprando em grande quantidade. Aquela história, eu tenho dinheiro para comprar uma caneta. O fundo de papel tem dinheiro para comprar tudo. Então ele vai lá e ele compra tudo. Ele vai à feira e ele compra tudo, tá? Quer dizer, tudo que faça sentido para ele, para a estratégia que ele está construindo. CRIs é Certificado de Recebível Imobiliário. É a mesma coisa que a LCI. Mesma coisa. A gente nem sabe por que o mercado decidiu colocar LCI e CRI, porque é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E LH é letra hipotecária, hipoteca. Tá? Então, eles podem comprar hipotecas dos bancos também. Mas os mais comuns são LCIs e CRIs. Por isso que a gente fala que é fundo de papel. Ele não compra o imóvel físico, ele compra dívida do setor imobiliário, certo? Além aqui do fundo de papel, você vai ter o fundo de fundos. O fundo de fundos, ele é indicado para quem está começando agora e tem pouco dinheiro e pouco tempo para estudar. Eu brinco que é o fundo de preguiçoso. Por quê? A estratégia deste tipo de fundos é comprar cotas de outros fundos, sendo tanto de tijolo quanto de papel. Ou seja, ele vai lá e compra um pouco de tijolo, um pouco de papel. Dentro de tijolos tem shopping center, galpão logístico, laje corporativa. Dentro do fundo de papel, você tem dívidas, por exemplo, de construção de armazéns, construção de shoppings, construção de lajes corporativas, construção de pontos comerciais, pontos de construção de parques. Tudo isso é vendido em forma de LCI nos bancos. O fundo de papel vai lá e compra e monta a carteira dele. O fundo de fundos vai lá e fala assim, olha, fundo, já que você tem shopping center, eu vou comprar um pouquinho das suas cotas. Olha, fundo de tijolo de laje corporativa. Ao invés de eu comprar laje corporativa, eu vou comprar suas cotas. Olha, fundo de papel, ao invés de eu comprar as LCIs separadas, eu vou comprar as cotas de você. Então, ele faz algo muito parecido com a estratégia que nós vamos fazer aqui.
Só que ele faz isso com muito mais dinheiro e com muito mais profissionais cuidando dessa carteira de fundos. Então, quando você compra uma cota de um fundo de fundos, você está diversificando entre vários. O gestor do fundo fica responsável por, periodicamente, averiguar oportunidades e ameaças no mercado para fazer boas escolhas que tragam rendimento e valorização satisfatória para os investidores. Tá? Ou seja, com pouco dinheiro, você diversifica, tem uma gestão especializada e não precisa momentaneamente se preocupar com estratégias. É claro que conforme você for comprando e for estudando, você vai querer comprar a parte fundo de tijolo de shopping, fundo de logística, fundo de galpões, fundo de comércio, você vai fazer isso à parte. Mas o fundo de fundos, ele já faz isso de uma forma bem estruturada, te economiza tempo, dinheiro e tem muita qualidade também. Os bebês da renda variável, os fundos de agro, que já está virando um dos meus favoritos. Meu favorito é fundo de tijolo e o segundo agora é o fundo de agro. Ou os fiagros, né? Quando a gente fala de fundo do agro, a gente está falando dos fiagros. São investimentos que investem nas cadeias produtivas do agronegócio. São o tipo mais jovem de fundos, iniciando suas operações na Bolsa de Valores em 2022. Olha só tem 2 aninhos, um bebê, né? Mas são considerados aplicação em fundos com potencial exponencial de crescimento nos próximos anos. Assim como nos fundos de papel que a gente compra LCI, nos fundos de agronegócio estamos comprando LCA, letra de crédito do agronegócio, e também imóveis físicos, como armazéns, fazendas, produtoras de grãos e silos de armazenagem. Você vai virar rainha do gado. Lembra do Bruno Mezenga, senhora? Você vai virar rainha do gado, tá? Um mercado incrível e cheio de oportunidades. Então, quando eu digo assim, senhora, você vai virar rainha do gado, é verdade, porque hoje você consegue, na Bolsa de Valores, comprar uma cota de uma empresa do agronegócio que investe na produção de boi gordo, por exemplo, que é um dos maiores produtos que o Brasil importa. Você consegue investir em fazendas de soja, em fazendas de milho, cana-de-açúcar, etanol, produtoras, cooperativas que vendem ali produtos, alimentos. Você consegue hoje investir no agro através dos fundos imobiliários. Então, nas LCIs, você está investindo no setor imobiliário, nas LCAs, você está comprando agronegócio, né? Letra de crédito do agronegócio. Aqui no fundo de agro, vai ser igual ao fundo de papel. Ele vai lá na renda fixa, nos bancos, e compra as LCAs. Mas não só isso. O fundo de agronegócio, ele também vai lembrar um pouco do fundo de fundos. Porque, além de ter dívida, ele vai ter imóvel. Só que o imóvel do agro é diferente, é terra. Então, você vai ter fazenda, você vai ter silo, né? Silo é onde armazena os grãos. Você vai ter a venda desses produtos, o crédito por produtor rural. Então, assim, é um tipo de fundo imobiliário que tem potencial exponencial de crescimento, porque o Brasil é um dos maiores produtores, né, do mundo. Inclusive, o apelido do Brasil é celeiro do mundo, porque nós somos os maiores produtores de várias culturas de alimentos: soja, cana-de-açúcar, café, laranja. Nós somos os grandes produtores, né? Bovino, aves, suíno, nós somos os grandes produtores. Sei que é uma palhaçada, nós somos os grandes produtores pagarmos tão caro por isso, mas está ligado muito mais governo e impostos do que a produção nacional. Então, nós somos os grandes produtores do mundo, né? Por isso que a gente recebeu esse apelido, celeiro do mundo, porque realmente nós somos os grandes produtores. Então, para vocês terem ideia, essa categoria aqui, que surgiu há pouco menos de 2 anos, ela já é maior do que o fundo de tijolo e de papel juntos, que já existem há muito mais tempo. Aqui no Brasil, a cadeia de fundos imobiliários, ela nasce a partir de 2010, 2011. Tá? Já existiam empresas privadas voltadas para o setor imobiliário, mas não que a gente pudesse ir lá e comprar as cotas através de fundo imobiliário. Nos Estados Unidos, isso é datado da década de 50. Então, os Estados Unidos estão 75 anos na nossa frente nessa estratégia. Só que o Fiagro é uma aplicação 100% brasileira. Os demais tipos de fundos você vai encontrar nos Estados Unidos.
O Fiagro é nosso, é uma criação brasileira. Tanto é que nós temos muitos investidores internacionais comprando investimento de agro através da Bolsa de Valores, porque eles não têm. Então, nós temos essa oportunidade que nós estamos, na cara do gol. Nós somos os produtores, tá? Então, sim, senhora, você vai ter que aprender aqui comigo. Avaliar imóveis, avaliar o agronegócio, avaliar negociação. Você vai aprender a avaliar diversificação, onde estão esses imóveis e mais um monte de coisas, tá? Mas aqui você está investindo no agro. E a categoria que menos vem se desenvolvendo e tem um papel ali relacionado à taxa de juros são os fundos de desenvolvimento. Em resumo, o fundo de desenvolvimento, ele tem como estratégia comprar terreno, para construir o imóvel para depois vender ou alugar. Diferente dos demais fundos imobiliários que pagam renda todos os meses, o fundo de desenvolvimento não paga renda mensal. Por quê? Para você receber aluguel, o imóvel tem que estar pronto e alugado. Neste caso, o fundo ainda está desenvolvendo o imóvel. Então, durante esse período de tempo, você não está recebendo nada. O que você vai receber é um rendimento anual, uma vez ao ano, que é uma forma de rentabilizar ali o investidor, porque ele não vai receber renda até o imóvel ficar pronto ou até ele ser vendido, tá? Inclusive, esse daqui é o tipo que a gente menos vai ver, porque não tem tanto hoje. Como a economia está muito ruim, não tem tantos imóveis sendo construídos. Logo, a gente não vai ter tantos fundos de desenvolvimento. Para vocês terem ideia, nós temos mais de 500 fundos imobiliários na Bolsa. Hoje, só tem um fundo de desenvolvimento, que ele só está pagando aluguel mensal porque tem imóveis prontos que ele decidiu não vender, mas alugar e ter aluguéis, tá? Mas de desenvolvimento bom mesmo na Bolsa de Valores só tem um, tá? Por isso que a gente nem vai falar tanto aqui sobre fundos de desenvolvimento. Os outros 4 a gente vai falar bastante. Esse quinto a gente não vai falar tanto porque não tem opção, certo? Sobre os códigos, diferente da renda fixa, que você ia lá e pesquisava ali, renda fixa, CDB, BMG, 13% ao ano, LCA, Banco Daicoval, 365 dias, pagando 13%, 100% CDI. Na Bolsa de Valores não é assim que funciona. Na Bolsa de Valores nós temos um código, e esse código tem o nome de ticker. O ticker, ele é formado por 4 letras, que geralmente faz menção ao nome do fundo ou da empresa, porque vocês também vão ter isso em ações, e um número final, que no caso dos fundos imobiliários é sempre o número 11. Então, quando eu quero comprar, e nós vamos ter uma aula de compra lá na Bolsa de Valores, eu vou mostrar para vocês que eu tenho que pesquisar pelo código, tá? Então, eu trouxe aqui 3 códigos muito grandes no Brasil. O XPML11, que é o XP Malls de shopping. Você tem o HGLG11, que é o CSHG Logística, ou seja, investe em imóveis logísticos, e o BCFF11, que é o BTG Fundos de Fundos, tá? Eu trouxe aqui só 3 códigos para mostrar para vocês como que funciona o código. Porque na Bolsa de Valores vocês vão ver que a gente tem muito fundo imobiliário. Hoje tem mais fundo imobiliário na Bolsa do que ações, para vocês terem uma ideia. A nossa indústria de fundo imobiliário já é maior do que a indústria de ações na quantidade. Isso é muito bom, porque significa que os investidores estão cada dia ali mais à vontade para a compra desses investimentos. Vantagens dos fundos imobiliários, essa é a parte que eu mais gosto. Aqui meu coração ele fica quentinho, tá? 1. Diversificação de patrimônio com ativos financeiros imobiliários com pouco dinheiro. Hoje, menos de R$10. Amanda, dá para comprar fundo imobiliário com menos de R$10, senhora? Dá para comprar com menos de R$8. Tem fundo de R$6 na Bolsa de Valores hoje. Ou R$100 por cota. Então, você vai ter variações muito grandes de valores. Vai ter R$6, R$7, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 150, 200. Depende muito ali do fundo. Então, você pode comprar com qualquer valor. Senhora, hoje a gente não consegue comprar uma tramela para a porta de casa com R$10. Não tem como, senhora. Se o chuveiro queimar, senhora, você vai pagar pelo menos R$50 na resistência. O meu aqui eu vou pagar 70. Isso se tiver, entendeu? Se eu precisar trocar uma porta aqui, eu não vou pagar menos de R$400 uma porta. O que você faz, gente, com R$10? Né?
A gente não tem nem mais o pãozinho de 10 centavos. Entendeu? Aqui você consegue comprar fundo imobiliário. Ações também, tá? Porque ações você vai conseguir comprar com R$ 5, com R$ 10, com vários valores. Então, você consegue comprar com pouco dinheiro. Com R$ 100, você consegue comprar 10 cotas de fundos diferentes. Você consegue comprar Fiagro, fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundos. Você consegue comprar vários imóveis diferentes. O que você faz com R$ 100, senhora? Porque aqui, eu tropeço na rua, eu gasto R$ 250. Tá? E se eu tropicar, se eu bater a cara no chão, ferrou. Então, assim, é muito barato. 2, gestão e administração por especialistas do mercado. Você tem um gestor, um administrador, um grupo de advogados, um grupo de contabilidade, um grupo de imobiliárias fazendo a compra, venda desses imóveis e você só recebe a renda. Eu não sei avaliar se a estrutura de uma casa tá boa ou ruim. Se você falar assim para mim, aquilo ali é bom, eu compro. Eu não sei. Então, eu não tenho essa especialidade, né? Eu não tenho essa especialização. Não é a minha área de atuação. Você tem o gestor e o administrador especializado. Hoje em dia, quando sinto vontade de comprar alguma coisa, entro no Inter e compro uma ação. Senhora, choices, como diz o Lau, né? São escolhas. Entendeu? Depois você entra para o mundo dos investimentos, você entende que sua vida é outra. Você vai olhar para uma blusinha e você fala assim, eu quero uma blusinha, mas eu também quero uma ação. Aí, se você vê, por exemplo, uma ação da Renner que está se valorizando muito, você vai preferir a ação da Renner, ao invés da blusinha. Entendeu? Você vai querer ver a loja abarrotada de gente comprando, você sabe que a ação vai se valorizar. O fundo imobiliário vai se valorizar. Você entra no shopping e vê aquele... Eu detesto lugar cheio. Detesto lugar cheio. Mas quando eu vejo um shopping lotado, que eu tenho cotas daquele shopping, eu fico feliz. Então, assim, eu engulo meu ódio por lugares cheios e lembro que aquele povo está gastando, está fazendo o fundo receber mais dinheiro e eu vou receber mais rendimento. Então, assim, tudo tem seu próximo ponto. Terceiro, liquidez para venda muito maior do que imóvel próprio. Dependendo do fundo que você compra, se amanhã você precisar de dinheiro, você pode ir lá na bolsa e vender. Pronto, você vendeu. Preciso de dinheiro, você vai lá e você vende. É óbvio que a gente faz reserva financeira para você não precisar vender. Mas se for o caso, você tem essa opção. Quarto, sem dores de cabeça com reformas, inquilinos e demais custos do imóvel físico. Gente, isso aqui, você não vai precisar gastar com um galão de tinta. Vocês já foram ver quanto tá um galão de tinta? Eu fui ver. Eu falo para vocês. Gastei R$ 600 com 3 latas de tinta, gente. R$ 600 eu ia comprar 60 cotas de um fundo imobiliário. Tá entendendo isso? Tá entendendo? Estaria recebendo aí R$ 6 de renda, tá? Porque geralmente é 1% ali do valor que você tem investido. Então, assim, tá muito caro, né? Você vai reformar qualquer coisa, você vai passar uma tinta, você vai trocar uma torneira, você está pagando absurdo por isso. Então, assim, você não vai ter isso. Você não tem dor de cabeça com o inquilino, você não vai negociar diretamente com ele. Como você tem uma gestão especializada, que tem advogados, contabilidade, outras coisas, quando o inquilino fica sem pagar, a contabilidade, a parte jurídica vai entrar em contato com o inquilino, vai negociar para ele pagar esse débito que está em aberto, então uma hora a gente vai receber, tá? E outra coisa, você tem uma diversificação muito grande. Então, quando você compra, por exemplo, a gente vai entrar no XPML11 depois aqui do intervalo para vocês verem quantos imóveis ele tem e outras coisas. Vocês vão ver que um fundo imobiliário ele não tem um imóvel, ele tem vários imóveis do mesmo segmento. XPML11, que a gente vai ver aqui, por exemplo, ele tem 20 shoppings espalhados pelo Brasil. Então, se um lojista deixar de pagar o aluguel dele, você não vai ser impactada, porque é um. E geralmente cada shopping deve ter em média umas 200 lojas. A gente está falando ali de mais ou menos, você faz 20 vezes 200, a gente está falando de 2.000 lojas. Então, para você sentir o impacto de um inquilino deixando de alugar dentro de 2.000 lojas, é porque realmente aquele inquilino tinha um valor de aluguel gigantesco, que não é o caso. Então, você tem uma diversificação e um risco muito menor, tá? E investimento no Brasil e no exterior. Aqui no Brasil, os mais comuns são shopping center, laje corporativa, educacional, logística, hotel. Nos Estados Unidos, você tem torre de transmissão de energia, é considerado imóvel. Você tem as salas que guardam computadores, processadores das empresas, é fundo imobiliário. Você tem torre de transmissão
de informação, tem torre de transmissão de energia, tem torre de transmissão de dados de informática. Você vai ter cassino. Gente, você não precisa ir para o jogo do Tigrinho. Você consegue investir em Las Vegas, nos prédios, e receber renda em dólar. Entendeu? Você não precisa rodar uma roleta. Você quer que o povo lá rode a roleta porque, né, estão usando cassino. Mas você vai receber renda em dólar de um imóvel que está lá em Las Vegas. E em Las Vegas, o jogo ele é autorizado, né? Só que você não está investindo no jogo, você está investindo no prédio que tem os cassinos. E sabe com quanto que você consegue investir hoje? Com menos de 10 dólares. Sabe como você começa a comprar dólar? A partir de $1 no Banco Inter. Então, sim, você vai poder comprar imóveis lá. Você consegue, por exemplo, investir nos galpões logísticos da Amazon, que tem aqui no Brasil também hoje em dia, mas principalmente lá nos Estados Unidos. Você consegue comprar, por exemplo, galpões logísticos que fazem toda a parte operacional, não só da Amazon, mas de várias outras empresas internacionais. Então, assim, é um mercado muito, muito, muito grande, tá? E o último, e que, olha, senhora, vai mudar a sua percepção de investimentos daqui para frente. O rendimento é isento de imposto de renda. O aluguel que vai cair na tua conta não tem imposto. O governo não pode pegar esse... Senhora, foca aqui em mim, que aqui eu fico desesperado. O rendimento que cai na tua conta, você não paga imposto. Você vai declarar na sua declaração do imposto de renda e vai virar para o leão e falar assim, esse dinheiro você não pode pegar. Que esse dinheiro aqui é isento. Esse daqui é um direito adquirido. Gaguejei aqui, que eu fiquei nervoso. Esse é um direito adquirido. Ninguém pode pegar os seus rendimentos. Tá? A não ser que você esteja devendo para a Receita Federal. Aí é outra história, ela vai te bloquear. Mas se não é o caso, senhora, o rendimento caiu na sua conta, aquele dinheirinho caiu ali ontem, eu poderia gastar com Mac. Obviamente que eu não vou fazer isso, porque eu vou reinvestir meus dividendos, porque eu reinvisto. Você vai entender que é muito importante você reinvestir os aluguéis que você recebe também. Mas, senhora, do Neida, você terminou de atender ali a sua cliente, ou você está lá assistindo sua série, seu dorama, daqui a pouco chega uma notificação falando que naquele dia você vai receber rendimentos. É o reconhecimento mais sincero do amor dos investimentos por você, senhora. Você vai ver o rendimento caindo ali na tua conta. Essa é uma sensação que só tem quem vive, quem faz investimento. Como eu disse, Sheila está aqui, pode falar melhor que ninguém, que Sheila faz investimentos de algum tempo comigo. É uma sensação única. Você vê que o seu dinheiro, além de estar se valorizando, ele ainda tem ali o rendimento mensal. É claro que quando eu falo valorizando, depende do momento. Por exemplo, hoje está tudo em queda na Bolsa. Então, o seu dinheiro está se desvalorizando na Bolsa, mas está recebendo rendimento. A gente vai aprender a fazer essas considerações também, tá? Então, são todas essas vantagens que você tem hoje dentro dos fundos imobiliários. Então, quando você pega ali todos aqueles contras de um imóvel físico próprio para aluguel, não para sonho, mas para aluguel, e você olha aqui para os fundos imobiliários, e aí, senhora? Sem contar que nós temos uma métrica no mercado financeiro que diz o seguinte: você recebe uma média mensal de 1% sobre o valor do patrimônio investido. Então, se você tivesse comprado um imóvel de 300 mil reais, alugado por 2.500, com os descontos de imposto e imobiliária, você teria mais ou menos 2.060 reais. Se você recebe na Bolsa de Valores uma média de 1% do patrimônio e você tem os mesmos 300 mil reais investidos, você está recebendo 3 mil. 3 mil, 2.062. 3 mil, 2.062. Se o seu inquilino vai embora, já era os 2.062. Se aqui um inquilino vai embora, você continua recebendo. Você vai receber um pouquinho menos. Ao invés de receber 3 mil, você vai receber 2.999, porque vai cair R$ 1 no seu rendimento. Então, a diversificação também vai fazer muita diferença nisso, certo? Então, eu fiquei um pouco... Enfim. Depois, aqui do nosso intervalo, nós vamos começar a estudar os fundos de tijolo. Ou seja, a primeira categoria, para você entender o que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher um fundo imobiliário. É tão bom assim, Bruno, que eu simplesmente vou lá e compro? Não, óbvio que não.
Não existe almoço grátis no mundo financeiro. Ou seja, não é simplesmente vai lá e compra, você tem que saber comprar. Então, você vai estudar sobre o setor imobiliário também aqui comigo, tá? Então, depois aqui do nosso intervalo, nós vamos começar a estudar os fundos de tijolo. Agora são 10h27, vamos fazer uma paradinha. Quando for 10h50, a gente volta. A partir de quanto investido dá para receber renda? A partir de R$ 6, R$ 7, senhora. Comprou a primeira cota, no outro mês você já recebe. Só que o valor da cota vai de encontro com o rendimento também. Quanto menor o valor da cota que você comprar, menor é o rendimento. Mas já no próximo mês você recebe, tá? Então, assim, comprou no mês, no outro você já está recebendo, certo? E você vai receber para o resto da sua vida se você não vender, tá? Então, a gente vai entrar nesses pontos aí depois do intervalo, tá bom? 10h28 agora, a gente volta 10h50. Vamos tomar uma água, tomar um café, vamos digerir tudo isso que eu falei para vocês, que eu sei que é muita informação. E a gente volta depois do intervalo e eu chamo vocês lá no grupo, tá bom? Beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.